foram duas mensagens, frases feitas, né? E eu queria passar uma mensagem, eu queria compartilhar com você o que eu penso a respeito de frases feitas. Essas frases típicas de para-choque de caminhão, né? Algumas são muito impactantes e podem mudar as nossas vidas. E outras podem nos causar crenças limitantes. Eu vou explicar um pouquinho mais. E uma outra coisa que mexeu muito comigo hoje cedo, quando eu acordei e eu abri o meu Instagram, foi no stories do Henrique Pestilli, mais conhecido como Homem Peixe, que ele não falava que frase mudou a sua vida, ele fazia uma pergunta. Qual foi a pergunta que mudou a sua vida? Henrique Pestilli é mais conhecido como Homem Peixe, e eu tenho uma profunda gratidão, porque eu acho ele nota 1001. E eu vou responder, eu já respondi no stories dele e eu vou responder para ele. A pergunta que modificou a minha vida foi numa imersão em Fernando de Noronha, um curso intensivo de coach, 4 dias, de 6h30 da manhã a 6h30 da tarde, da noite no caso. E no nosso último dia, depois de um exercício que nós fazíamos em terra, ele pedia para nós visualizarmos que ser do mar nós queríamos ser quando entrássemos no oceano. E o objetivo dessa imersão em coach era perder o medo do mar. Eu, para ser sincera, o medo do mar para mim não me paralisava muito, apesar de já ter perdido diversos programas no mar por medo de entrar. Mas os meus medos eram outros. Eu tinha um sonho muito grande e eu estava com medo de realizar esse sonho, porque o medo é importante na vida da gente até certo momento. O medo, ele nos protege, mas ele também nos paralisa. E quando ele fez essa pergunta, na mesma hora veio a imagem de um tubarão. E era exatamente o que a pergunta dele queria provocar. Cada pessoa que estava ali ia ver uma imagem, era um insight. E eu, que tinha tanto medo de tubarão, não o tubarão mesmo, mas o tubarão aquele do filme de 1985, se não me engano, sabe? Aquele filme, ele me traumatizou. Tanto que depois eu fui assistir, um pouco antes de ir para Noronha, o outro filme de tubarão. Eu fui, mas não queria ir. Passei o filme inteiro me encolhendo, com medo do tubarão pegar meu pé. Olha que loucura. E uma sensação muito ruim, sabe, que vibrava dentro de mim. E eu falei assim, nossa, que coisa. E eu realmente, eu não conseguia estar no barco, dar um mergulho, porque eu achava que algo ia puxar meu pé. Mas esse medo para mim, eu não fazia questão de passear de barco, eu não tenho hábito de passear de barco, eu não tenho amigos ricos para me levar para passear de barco. Eu queria mais participar dessa imersão porque eu queria vencer o medo de avançar no meu sonho. E eu falei para ele, quando ele perguntou, que ser do mar, que cada um de nós queria ser quando entrasse no oceano. E veio o tubarão na minha mente. Eu perguntei para ele, Pestilli, veio um tubarão na minha mente, exatamente o bicho que eu mais temo, mas que eu admiro demais pela força que ele tem, pela forma como ele se impõe. E sabe qual foi a resposta que ele me deu? Nenhuma. Porque um grande líder, ele não tem resposta para tudo. Ele pode até ter, mas ele não te dá. Ele te provoca para que você se descubra. E ele respondeu a minha pergunta com uma outra pergunta. E se esse tubarão que veio na sua mente
veio para te mostrar que você já tem a força dele, que você não precisa desejar, a força dele já está dentro de você. E aquela resposta, quer dizer, aquela pergunta que a gente no mundo coach chama de PPS, Pergunta Poderosa de Sabedoria, aquela pergunta, ela mudou a minha vida, né? Então, eu vou dar continuidade a um assunto muito sério e onde cada um emite uma opinião, e eu acho que um país que briga tanto por esquerda, por direita, por democracia, continua não respeitando a opinião alheia. Então, eu acho que para a gente mudar o mundo, a gente primeiro, né, tem que mudar dentro de nós. E mesmo que você não concorde com o que eu estou falando, eu acho que é dever você respeitar a minha opinião. Então, eu vou falar sobre uma frase feita, sabe? Que uma psicóloga me falou e que eu repetia, mas sem saber o significado realmente daquela frase. Ela dizia, aqui ó, que a gente só permite que o outro faça com a gente aquilo que a gente permite. Ficou meio redundante, né? O outro só faz com a gente o que a gente permite. Bonito de se ouvir isso, né? Dá um empoderamento. O outro só faz comigo o que eu permito. Mas e na hora do vamos ver? Será que funciona assim? Pois é. Eu cresci ouvindo a minha mãe se lamentar porque meu pai bebia demais, agredia ela demais, afanava o dinheirinho dela que ela guardava numa caixinha de charuto, porque ela não tinha conta no banco naquela época, e ela tinha uma profunda mágoa do meu pai. E quando eu comecei a fazer atendimento com psicóloga, e eu aprendi essa frase, muito bonita, né? Eu queria dar lição de moral na minha mãe. Mãe, para de falar do meu pai. Tudo que ele fez com você, você permitiu, você ficou com ele porque você quis. E eu era muito convicta disso, sabe, gente? Eu era muito convicta dessa frase. Até que, graças a Deus e ao universo, eu fui presenteada, entre aspas. Eu atraí para minha vida um homem, um parceiro, uma relação que durou quase um ano, com as mesmas características físicas do meu pai, com as mesmas características que a minha mãe dizia que o meu pai tinha. E esse homem, numa madrugada, bêbado, depois de ter feito outras coisas, ele subiu na cama e chutou a minha cara. Só que como ele estava bêbado e o colchão era fofo, não pegou. Mas a intenção dele era chutar a minha cara. E aquilo me assustou demais, porque tem muita gente que fala, a bebida entra, a verdade sai. Não sei. Eu quando bebo um pouquinho, além da conta, eu fico muito engraçada. Mas tem pessoas que ficam agressivas, outras ficam muito românticas, chegam a ficar até pegajosas. Então, eu não sou dona da verdade. Eu só estou comentando sobre esse assunto porque violência doméstica é uma coisa muito séria e ela tem que ser olhada de forma respeitosa. A lei precisa ser modificada. E a mulher que foi agredida precisa ser protegida sim. Por quê?
eu tive o privilégio e a sabedoria de estar em busca de autoconhecimento, de estar em busca de desenvolvimento humano. E eu tive o entendimento de que me fazer de vítima naquela situação ali não adiantava. E aí eu fiz uma pergunta poderosa de sabedoria para mim mesma. O que essa relação veio para minha vida para me ensinar? Por que eu atraí esse homem tão igual ao meu pai para minha vida? O que esse homem tem para me ensinar? Automaticamente o cérebro ele foi dando respostas. E aí conflitos internos e externos, tá, gente, que eu tinha com a minha mãe foram resolvidos. Eu passei a olhar a minha mãe com tanto amor genuíno. Não é amor de mãe, não, é amor, é aquele amor de santidade quase, amor incondicional. Eu passei a olhar a minha mãe com uma graça. Sabe por quê? Porque aquele homem que chutou a minha cara e eu não denunciei. Sabe por que eu não denunciei? Primeiro, eu não tinha um hematoma. Segundo, ia ser a minha palavra contra dele. Terceiro, ele estava bêbado. Quarto, eu não queria escândalo. Mas eu usei aquela situação horrorosa para o meu crescimento. Porque eu creio que é assim que fazem os vencedores. Os vencedores, eles não se vitimizam diante da adversidade. Eles usam a adversidade para crescer. E, além de não ter denunciado, eu continuei com esse homem. Cristina, que absurdo! Você é uma mulher tão forte, tão empoderada, que faz e acontece. Como é que você se sujeitou a isso? Exatamente, é esse o X da questão. Gente, não existe regras nessa vida. Cada pessoa tem um tempo para digerir uma situação, um trauma, pode ser um luto, um desemprego, um relacionamento falido. Então, hoje em dia, com essa coisa de relacionamento tóxico, essa palavra relacionamento tóxico virou moda, porque todos nós podemos ser tóxicos em alguns momentos. Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Meu filho muito já falou que eu tinha que ser feminista, até mesmo por conta de posicionamentos meus, mas eu não me defino feminista. Eu acho a luta das feministas bárbara. Eu tenho um amigo que diz que quando me conheceu dizia que eu era sucessora de Leila Diniz. Eu me senti muito lisonjeada, porque eu nunca julguei Leila Diniz, até mesmo porque eu não era nascida, né? Eu não julgava a Leila Diniz pela quantidade de palavrões que ela falou numa entrevista super polêmica no jornal Pasquim. A imagem que eu tinha de Leila Diniz era uma imagem linda dela, barriguda, poderosa na praia, com o filho no ventre. Era assim que eu via. Então, quando ele falou que eu era sucessora de Leila Diniz, eu me sentia super homenageada. Muito obrigada, Dari Leão. Então, gente, nunca julgue um amigo seu ou uma amiga sua que está passando por uma situação que você acha um absurdo e você acha que a pessoa tem que reagir. Eu sei que é difícil pra caramba, mas a melhor coisa que às vezes você tem que fazer é silenciar. E segura a mão, fala assim pra pessoa: vai dar certo. E se não der certo, eu tô aqui. Você pode voltar e segurar minha mão. Porque a gente vê muita gente aí preocupado com a depressão dos artistas, mas não está preocupado com a depressão do amigo que está chorando em casa. É tudo muito bonito, né? Então,
a minha opinião, para me tornar uma ativista, eu acho que isso é válido, o ativismo, quando a dor está curada, quando a pessoa perdoou. Porque um ativismo movido por revolta, por gana, por ira, por punição, por vingança, na minha opinião, humilde opinião, desculpa, tô gripada, não é válido. E um grande exemplo que eu tenho para citar é a Dawn Watson. Eu vou deixar o Insta dela, uma história linda de superação, uma mulher admirável. Esse ativismo, eu acredito que ele é baseado no amor. Sabe por quê? Dentro de nós existe o nosso lado negro e o nosso lado branco. E na palestra dela, ela mostra perfeitamente. Ela pega um copo preto com líquido preto, um copo com líquido branco. E ela vai jogando o branco no preto, para aquela sujeira sair e ficar só o branco. Então, nós não somos só do bem ou só do mal. Nós temos o lado bom e o lado mal dentro de nós. Não somos santos, mas podemos escolher evoluir a cada dia. E como é que a gente evolui? Deixando a nossa sombra sair, abraçando ela, cuidando dela e sarando ela. Então, eu quero dizer para vocês que o chute na cara que eu levei, que é considerado uma agressão doméstica, ele transformou a minha vida de forma poderosa. Através de uma ferramenta chamada constelação familiar, eu fui levar essa questão. Foi doído, foi sofrido, porque crescer dói, gente. Crescer não é fácil, não, mas é libertador. E para eu resolver todas as minhas questões com a minha mãe e admirá-la hoje da forma como eu admiro ela, me orgulhar dela da forma que eu me orgulho, eu precisei levar esse chute na cara. O preço está pago. Está feito, está feito, está feito. Você pode não concordar com nada do que eu estou falando, mas eu sinto te dizer uma coisa. Você tem que respeitar o meu ponto de vista. E mesmo que você não queira respeitar, é um problema seu. Porque se você não é capaz de respeitar o meu ponto de vista e me julga, é sinal de que você não respeita nem a você mesmo. Porque o julgamento nada mais é do que uma confissão da nossa história de vida.